Glen Powell está de volta aos cinemas, dessa vez protagonizando Manual Prático da Vingança Lucrativa, o mais novo filme da Diamond Films, que mistura um pouco de drama, comédia e uma pitada de vou chegar e não chega, mas vamos falar melhor sobre isso no desenvolvimento. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com aquelas pessoas que gostam de conteúdo de cinema e ou gostam do Glen Powell, porque eu tenho bastante coisa para falar desse filme, que com certeza vai sofrer muitos ataques de hate, porém tem alguns pontos positivos que a gente vai falar neles agora. Então fica ligado nesse vídeo que eu tenho bastante coisa para falar de Manual Prático de uma Vingança Lucrativa. Para começar, eu acho que o filme sofre muito com a expectativa. O desalinhamento do que foi apresentado nos trailers com o que o filme parece ser é muito grandioso com o que o filme realmente é. Só que o filme não é ruim, ele simplesmente não chega perto das propostas e das expectativas que ele parecia chegar. Mas o que isso na prática quer dizer? Na prática quer dizer que o filme não é um filme excelente de comédia. Ele tem comédia, mas é muito pontual. O filme não é um filme de drama. Ele tem drama, mas ele é muito pontual. Quando você vê a proposta desse filme, que é um herdeiro de uma linhagem de uma família extremamente rica, só que ele é o último da lista de herdeiros, resolve matar todos os demais membros dessa família para que logo ele chegue ao topo dessa hierarquia e receba logo a fortuna da família. Você imagina o quê? Você imagina que a gente vai ter um filme com bastante diálogo interessante, com uma premissa muito interessante e muito bem desenvolvida, e com atuações grandiosas e vários plots diferentes e assassinatos incríveis e coisas do gênero, mas não é bem isso que ele te entrega. E quando você olha o Glen Powell nesse personagem e assiste o trailer e vê que ele é um pouco mais engraçado, principalmente com esse nome, que é um nome extremamente grande e bem sugestivo, que afinal, Manual Prático da Vingança Lucrativa, te sugere o quê? Te sugere algo um pouco mais galhofa, um pouco mais não tão a sério. E aí você vê o trailer e vê alguma das cenas de morte e você pensa, beleza, o filme vai abraçar totalmente esse lado comédia e vai embarcar fundo nessa galhofa, nessa bobeira, e a gente vai ter um filme completamente divertido, numa temática um pouco sombria, vamos dizer assim, porque afinal de contas a gente está falando de assassinato, mas que não é nada estranho em Hollywood, mas que faz sentido com a história, faz sentido com o ator, faz sentido com as coisas. O filme é realmente essa pegada forte de comédia? Também não é. O filme ele é um meio do caminho entre esses dois gêneros e ele é um filme muito interessante. Eu acho realmente que a atuação do Glen Powell é muito boa, é muito positiva. Esse ainda não é o grande papel dele, nem perto disso. Ele tem muito carisma e o filme sabe disso, então ele se baseia demais nesse carisma do Glen Powell, assim como 300 outros filmes recentes que ele tem feito, e esse é o principal fator determinante para você se apegar ao personagem. Porque se você fosse pegar as suas ações ou o seu aprofundamento, desenvolvimento, você vai ficar perdido. Porque ele não tem isso muito. Ele é bem raso nesse sentido, até porque o filme conta a história a partir da perspectiva do próprio personagem. Aqui tem um pequeno spoiler, tá? Mas isso não acho que não atrapalhe em nada o desenvolvimento do filme. O filme todo é contado através do personagem do Glen Powell para um padre dentro da cadeia. Então você já sabe que em algum momento ele vai ser preso. Você não sabe quando, você não sabe como e você não sabe o porquê. Mas você sabe que ele em algum momento vai ser preso. E como ele está contando a sua própria história, os demais personagens ficam um pouco deslocados. Ele só chega nesses personagens quando eles realmente convêm para o andamento da narrativa. Só que como a narrativa é do ponto de vista dele, os personagens só aparecem, só interagem quando ele está precisando. Então muitos personagens interessantes que ficam em volta ficam bem perdidos nessa história. Principalmente a personagem da Jessica Henwick, que é uma personagem muito interessante, que para mim é uma das melhores personagens do filme e tem uma química absurda com Glen Powell. Ela fica perdida. Ela aparece um pouco do nada e ela sai também um pouco do nada. Porque, de novo, a perspectiva é totalmente do personagem do Glen Powell.
Ao mesmo tempo que a gente tem a Margaret Qualley, que também é uma personagem importante nessa trama, tanto quanto esses outros dois que eu já mencionei, mas que tem um pouco mais de presença e um pouquinho mais de desenvolvimento. Porém, eu acho essa personagem muito ruim. Não consigo gostar dela. Eu acho que toda vez que ela entra em cena, ela expressa o mesmo sentimento. Eu acho que a Margaret Qualley tá se encaixando num personagem de uma esquisita, meio maluca, que é o que ela sempre faz. Obviamente, ela é uma excelente atriz, com excelentes atuações, mas é meio que sempre dentro do mesmo molde. E aqui ela não foge disso. Então, ela é uma personagem meio esquisita, meio maluca, meio estranha, e você sabe que ela tem alguma coisa a ver. Você sabe que ela, no final, vai ter alguma relevância, porque ela aparece e desaparece em vários momentos da narrativa, traz algumas coisas importantes para o desenvolvimento da história, então você acaba entendendo que, no final das contas, ela vai ter um fechamento importante para essa história. E não dá outra. O filme é muito previsível, ele te traz situações que você sabe como é que vai acabar, porém é aquele filme leve, divertido, fácil de você entender, fácil de você absorver, e isso, pra mim, hoje, vale muito. Então, quando a gente tem um filme que ele não te chama de burro pra ficar te explicando tudo de 5 segundos, e ao mesmo tempo não te dá algo extremamente complexo pra você analisar, ou porque o universo é grandioso, ou porque a sua história é muito difícil, cheio de detalhes e tramóias e intrigas e reviravoltas, eu acho um filme válido. Então, como eu cheguei sem a menor expectativa pra esse filme, eu não tinha, literalmente, a menor expectativa pra esse filme. Ele conseguiu me agradar. Ele conseguiu me entregar alguma coisa que eu consegui me divertir, conseguiu prender a minha atenção. O filme não é tão longo, ele tem 1h45 de duração, se eu não me engano, e ele tem uma história interessante, ele tem a premissa interessante. Eu gosto do Glen Powell atuando, então isso já facilita muito pra mim comprar a história. Mas, além disso, o filme, ele é um filme ok. Ele não precisa ser algo muito grandioso pra ser um filme ok. Eu acho que, de vez em quando, a gente tem uma expectativa muito alta em certos projetos ou em certos atores, que o filme precisa ser algo grandioso. E quando a gente chega e pega um filme que ele simplesmente quer ser um filme na média, ele não quer ser algo fora da caixa, ele quer ser um filme ok. Esse é aquele padrão filme para você assistir de tarde, num final de semana, tranquilo, relaxado. Porra, hoje eu não tô afim de sair de casa, vou ficar em casa tranquilo. O que tá passando? Tá passando... Caraca, esse nome do filme é muito complexo. Como é que é? Manual Prático da Vingança Lucrativa. Só tá passando o Manual Prático da Vingança Lucrativa? Show! Vou parar pra assistir, eu vou me entreter. Vai gastar ali 1h45, 1h30 do meu tempo de qualidade. Talvez não seja a melhor forma de gastar o meu tempo. Talvez tenha outras coisas que valham mais a pena. Mas o filme ele não é desmerecedor por isso. O filme ele é divertido, interessante, a premissa é boa, tem uma atuação na média do Glen Powell, tem atuações coadjuvantes ali que funcionam, os personagens não são tão bem trabalhados, mas também não são completamente largados. Ele tem uma pitadinha de alma e, honestamente, é um filme bom, é um filme divertido. Não é aquele filme excelente, meu Deus, que vai fazer barulho, vai fazer sucesso no cinema e as pessoas vão falar dele durante meses e meses. Não, é um filme simples para você ver de bobeira no streaming quando tiver perdido por aí, vale a pena. E se você gosta desse tipo de filme, vale bastante a pena você ir no cinema, porque, de verdade, eu fiquei bem contente com o filme, saí bem satisfeito com a expectativa que eu tinha, que era nenhuma. Mas eu quero saber a sua opinião. Me fala aí se você já assistiu o filme ou se você pretende assistir a Manual Prático da Vingança Lucrativa, protagonizado por Glen Powell. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seus comentários, curtir o vídeo e indicar para as pessoas que você acha que vão gostar desse filme ou que vai gostar do canal, porque isso ajuda bastante o LZ a crescer. A gente fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!